Bom dia, que Deus abençoe vocês cristãos. Abre a sua Bíblia em 1 Timóteo, me perdoe, 1 Timóteo capítulo 3. A qualidade dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém inspira o biscopato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, adapto para lhe ensinar, não se dando ao vinho. Você não pode beber vinho, nem São Roque, nenhum vinho. Porém, em contato, não se dando ao vinho, nem violento, porém contato com o inimigo, para que não entre, porém, em contato com o inimigo, para que de contendas nem avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos nas disciplinas, com todo respeito. Você tem que criar os seus filhos, você que é bispo, pastor, cuidar primeiro da sua casa. Da casa de quê? Do seu sangue, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Ter amor a ele primeiro. O segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Quando você obedece a palavra de Deus, respeita o que Deus está mandando, você mostra que você ama a Deus, você mostra que você é de Deus. Então, o bispo não pode se dar ao vinho, não pode ser violento, não pode ser avarento o bispo, nem os diáconos. 1 Timóteo capítulo 3, aí fala assim no versículo 5, pois alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? Se você não sabe governar sua própria casa, como cuidará das coisas de Deus? Se você não sabe governar a vida da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, como governará a casa de Deus? Se você não tem amor ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, como você vai ter amor à casa de Deus, às coisas de Deus e às ovelhas que são de Deus, os seus irmãos, as suas irmãs, os cristãos? Se você não ama os seus irmãos de sangue, a sua família de sangue que Deus te deu, como você vai amar a outra família que Jesus derramou sangue que você nem conhece? Aí abre a sua Bíblia, continuação, no versículo 6. Não seja neófito, para com suceda em soberbeça e incorra na condenação do diabo. Porém, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio, no laço do diabo. Você não pode cair no laço do diabo. Você falar uma coisa e viver outra. Você falar que ama a Deus e ama o próximo e maltrata ele. Maltrata seu pai, maltrata sua mãe, maltrata sua esposa. Humilha o seu pai, humilha a sua mãe, humilha a sua esposa. Humilha os seus filhos. Você não pode ser assim. Aí fala assim, no versículo 8. Semelhante os diáconos, quanto aos diáconos, é necessário que ele seja irrepreensível, de um respeitável, que diga, de uma só palavra. Você tem que ter uma só palavra igual Deus. Não inclinando-nos ao vinho. O diácono também não pode beber vinho São Roque, não. Nenhum vinho. Nem cobiçoso. Você não pode viver na cobiça, cobiçando a mulher do próximo, cobiçando as coisas dos próximos, o carro, a casa, nada. Você não pode ser cobiçoso, o diácono. Sóbrio, em ganância, você não pode ser ganancioso. Ter amor ao dinheiro, às coisas materiais, não. Você não pode ser avarento nem ganancioso. Aí fala assim, também seja necessário que experimentando e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessária que sejam elas respeitáveis, não maldisseste, não fazendo maldade, não tendo maus pensamentos,
no seu coração, não tendo um coração perverso, temperante, fiéis em tudo. Você tem que ser fiel em tudo. Não só no dízimo, nas ofertas, mas com as suas palavras. Suas palavras têm que ser sim, sim, não, não. Disso já procede do maligno. Aí fala assim, o diácono seja marido de uma só mulher. Você só pode ter uma mulher. Uns olhos só para uma mulher. Não duas, não três. Aí você já está querendo viver como... Ah, mas Salomão tinha 1000 mulheres. Ele pecou por ter 1000 mulheres. Tenha só uma. Aí fala assim, ó. E governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que semelhante desempenha bem o diaconato, alcança para si mesmo justa preeminência de muitas e tripidez e fé em Cristo Jesus. Você que é diácono, você que é bispo, você tem que ser fiel em tudo, até nas suas palavras. Suas palavras têm que ser sim, não, não. Disso já procede do maligno. Você tem que ser respeitoso, não se dando ao vinho, não beber cachaça, não fazer nada que desagrade a Deus. Que Deus abençoe vocês cristãos. Estamos juntos e misturados. Jesus te ama. Eu também, Sérgio.